Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Hoje eu escolhi esse cenário porque eu quero contar uma coisa para vocês. Por que suas finanças são desse jeito? Aqui atrás de mim está escrito uma frase clássica. Por quê? Porque não é resposta você falar porque sempre foi assim. Então a gente precisa descobrir o motivo. Este é o grande ponto. E nas nossas finanças é a mesma coisa. É importante entender o que está te levando a chegar nessa situação que você se encontra hoje. Seja ela próspera ou não, né? Que é o pior dos casos. Isso é importante para a gente poder entender onde devemos corrigir e onde devemos manter as situações que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, se você teve uma vida que ao longo do tempo você foi aprendendo junto com os costumes dos seus pais a sempre gastar, a nunca investir, a tudo que entra gastar, isso é o motivo que te leva à sua situação de hoje. Então você precisa trabalhar essa situação. Agora, se por outro lado você estava tudo controlado, tudo certinho, mas de repente você teve uma crise pessoal e isso desenrolou tudo, e aí você passou a se descontrolar, a gastar de maneira não controlada, né, todo sem planejamento, isso é outro caminho que a gente deve perseguir. O modelo, talvez, de ajuste pode parecer o mesmo, né? Você tem que gastar menos do que ganha, você precisa anotar aquilo que você está gastando, você precisa planejar efetivamente, tudo isso aí é basicamente igual. Mas o que muda é a sua mentalidade. Porque você entender o que te levou àquela situação, vai ser muito mais fácil, a partir disso, corrigir os seus problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte, imagina que você tem uma situação em que você aprendeu com seus pais a sempre gastar tudo, e seu problema vem desde o berço. Então, o que você deve trabalhar a partir dali? Uma independência. Você precisa pensar que você não é você é filho de seus pais, mas você não é seus pais. Você é uma pessoa individualizada. E essa pessoa individualizada tem poder de ter uma mentalidade diferente. Outra coisa que eu vejo muito, eu já vi muita gente fazendo isso. Meu pai falou que eu sempre devo ter o dinheiro na poupança. E deixa o dinheiro na poupança. É preciso entender que quando o seu pai falou isso, provavelmente há 20, 30, 40 anos atrás, que ele pensava isso, a situação financeira do Brasil era outra completamente diferente. Era uma situação inflacionária, era uma situação com moedas trocando, com muitos riscos, e tudo isso aí interfere no que ele pensou. Outro ponto também que acontece é que tudo o que aconteceu ao longo desses anos fazem com que a gente tenha outros tipos de mentalidade. Então, por exemplo, investimento em imóveis. Antigamente não existia essa opção, por exemplo, de investir em fundos imobiliários. Hoje, fundos imobiliários pode ser uma importante ferramenta para algumas pessoas. É uma maneira de investir em imóveis diferente de comprar o imóvel em si. Tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. E talvez a diversificação vai encaixar melhor para cada pessoa. Então, o que é importante a gente entender o motivo que levou aquilo. Agora, se é uma situação que, por exemplo, você teve uma decepção amorosa muito grande e a partir daquilo ali as coisas começaram a desandar, você precisa refletir, talvez trabalhar aí com um psicólogo, com um psiquiatra, não sei, vai depender de cada caso, do quão impactante for aquilo ali, para poder tratar esse problema, porque você está provavelmente compensando na parte financeira a sua decepção amorosa. E não adianta tentar controlar uma coisa sem resolver a outra. Então é importante trabalhar isso em conjunto, porque você só vai substituir aquela velha história, né? Uma pessoa que fuma, corta o cigarro, substitui o cigarro por um outro vício, como por exemplo uma Coca-Cola. Então, cada um é uma coisa. Se você não tratar o motivo, você vai substituindo vícios, ou seja, substituindo alguma coisa que te dê endorfina para você efetivamente ali tentar ter uma sensação de bem-estar e resolver seus problemas. Mas, no final das contas, não resolve se você não tratar a causa raiz do problema. É igual quando você está endividado. Você está endividado, não adianta você pensar em investir. O que você precisa pensar é pagar suas dívidas. Esse é o melhor investimento que você vai fazer. Mas o juros está baixo, etc. Mas, ok, tem casos específicos que vai valer mais a pena investir do que pagar a dívida ali no longo prazo. Mas dependendo da quanto tiver a diferença, tem que pensar o seguinte: hoje o juros está mais baixo, amanhã ele pode estar mais alto.
em relação à taxa de juros de investimento. Então, você vai ter que planejar isso aí. Fora que, quando você amortiza, muitas das vezes você está trazendo valor ao presente e aí você acaba pagando um valor muito menor, ficando livre da dívida de uma maneira absurda. Então, eu tenho um caso que eu estou ajudando, a pessoa pagou 2 parcelas lá na frente com o preço que ela pagou hoje uma parcela. Então, no final das contas, quando ela zerar aquilo ali, vai sobrar lá R$ 1.400 para ela por mês, que vai dar um alívio de caixa para ela gigantesco, que vai servir para ela poder fazer outras recompensas para ela, que ela vai poder se planejar e aí depois, quem sabe, investir um valor muito maior, né, do que ela pegar e simplesmente ter pago esses 1.400 agora, colocando no investimento e não ter pago essa dívida. Mas, de novo, cada caso é um caso, no caso dela não vale a pena até por conta dos juros que ela está pagando. Então, são situações que a pessoa precisa entender, precisa se ajustar, para aí sim ter uma melhor solução. E aí é aquilo que eu falei, né? Vale lembrar. Sempre que você se perguntar por que as coisas estão acontecendo, não responde porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim não é resposta. Até a próxima.